Alimentos que os cães adoram, ou pelo menos vários cães adoram, né? E são comuns que as pessoas relatem que fornecem periodicamente. Algumas pessoas dão 2 ou 3 vezes por dia, outras pessoas dão 2 ou 3 vezes por semana, algumas pessoas dão todos os dias realmente, outras pessoas dão com um intervalo mais espaçado. Muitos cães adoram, muitos cães consomem isso de forma prazerosa, quanto tanto quanto algumas pessoas fornecem esses alimentos na forma até mesmo de petisco. Por saber que o cão gosta desse alimento, as pessoas às vezes fornecem como forma realmente de agradar o cão, né? E nós temos um conceito, né? Eu falei inclusive na live de ontem sobre alimentação, onde muitas vezes a gente evita a toda maneira que o cão passe por períodos de jejum. Então a gente não quer que o animal passe muito tempo sem comer. Então a gente, entre algumas refeições dele, ou mesmo entre algumas refeições nossas, também é outro ponto comum, né? Inclusive, às vezes, de certa forma, errado, que as pessoas têm, que é errar os horários de alimentação do cão. E aí, entre uma refeição e outra da pessoa, ela acaba fornecendo esses alimentos para os cães. E eu vou explicar para vocês os pontos negativos, vou falar de alguns pontos positivos também, mas eu vou frisar os pontos negativos e o conceito por trás desse ponto negativo, que, na minha opinião, é o mais prejudicial, que é o fato de eu escolher alimentos para fornecer ao meu cão, mas que sejam alimentos que meu cão goste, que meu cão aprecie, apenas alimentos que meu cão goste, e são os alimentos que eu tento fornecer a ele, tá? Então, bora lá, participa comigo. Hoje nós vamos falar sobre frutas. Basicamente, vamos falar sobre frutas. Frutas para cães. Frutas que podem, frutas que não podem, benefícios das frutas para os cães e malefícios, prejuízos à saúde do cão dando frutas. Na maior parte das vezes a gente faz coisas erradas achando que é certa, né? Ninguém fala, vou fazer uma coisa muito errada para o meu cachorro para que ele passe mal. Ninguém pensa assim. As pessoas fazem as coisas pensando no ponto positivo, pensando em algo bom. E acaba que acontecem coisas negativas. E talvez o problema de saúde que você possa estar enfrentando com o seu cachorro hoje, talvez as dificuldades que você possa estar enfrentando com o seu cachorro hoje, esteja vindo esteja sendo provinda exatamente da alimentação do seu cão, entre elas talvez as frutas, se você tem rotina. Inclusive, digita aí 222 para saber quem dá fruta para cachorro periodicamente. Coloca aí quanto de fruta você dá, que frutas o seu cão gosta e qual a periodicidade, quanto de fruta e qual a periodicidade das frutas que você dá para o seu cão, beleza? Para mim continuar esse trabalho gratuito ajudando vocês, eu preciso que vocês deem o seu joinha, deem o seu like, deem os seus coraçõezinhos, compartilhem com outras pessoas, convidem outras pessoas para assistir essa live também, né? Manda lá nos grupos das pessoas que gostam de cães. A gente faz live aqui ao vivo todos os dias por volta desse horário, 7, 7 e meia, 8 horas às vezes. Tá bom? Então seja bem-vindo. A gente tem um canal no WhatsApp, caso você queira receber os links das outras lives, receber assistir todas as lives que a gente já fez nos últimos dias, ou mesmo ser avisado das lives, você pode entrar no nosso canal do WhatsApp, vai ter um link aqui embaixo, ou você pode acessar o nosso site, dicadoveterinário.com. Dicadoveterinário.com tem lá a nossa tabela de consultorias, caso você queira falar comigo pelo WhatsApp. Tem o nosso grupo de WhatsApp, cadastro grátis, ou mesmo você pode enviar suas dúvidas e perguntas para mim pelo nosso site, dicadoveterinário.com. Leio todas as perguntas e dúvidas e é com base nelas que eu faço aqui as lives para vocês. Bora lá. Seguinte, as frutas, elas possuem nutrientes, possuem vitaminas, possuem minerais, mas um grande prejuízo das frutas são os açúcares. A fruta é rica em açúcar, né? Açúcar, para falar de uma forma simples para que todo mundo entenda, tá? A sua fruta tem a frutose. E o açúcar, né, ele é uma fonte de energia. A gente precisa de energia? Sim, a gente precisa de energia, claro. Só que quando você precisa de energia? Em que momentos você precisa de energia? Em momentos onde você não tem energia, em momentos onde você esteja com falta de energia, né? Agora, se você já tem uma alimentação regulada, uma alimentação balanceada, nem sempre você vai necessitar desta energia. E aí entram os problemas em fornecer as frutas para os cães, né? Se eu não tiver um contexto alimentar para fornecer essa fruta para o meu cão, eu acabo dando açúcar demais a todo momento para o meu cão. E consequentemente, um cão que não tem gasto de energia, não tem uma atividade física regular, né, ele não tem necessidade, ele não tem uso para aquilo. Então, aqueles açúcares, eles tendem a alimentar células malignas, células ruins do nosso corpo, né? Nosso corpo, a gente tem a parte boa, tem a parte ruim, tá cheio de toxinas do nosso corpo.
E essa é a função dos nossos órgãos, tanto o nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, nosso fígado, nosso rim, nosso intestino, eles estão trabalhando para eliminar toxinas do nosso corpo. Conforme eu me alimento demais, se eu como muito e como mais do que aquilo que eu tenho necessidade de comer, eu acumulo mais compostos tóxicos no meu corpo, né? E se entre esses compostos tóxicos a gente possa ter células inflamatórias, né? Ou células degenerativas, células neoplásicas, tumores e cânceres, eles vão adorar esse excesso de açúcar, esse excesso de carboidrato. O carboidrato vai ser quebrado em açúcar também no sangue, né? Então, inclusive, foi a live que a gente fez ontem, falando sobre o arroz, falando sobre o fubá, sobre o milho, né? Para o cão. Excesso de carboidrato vai acabar virando açúcar e quando eu dou a fruta eu já estou dando açúcar pronto, uso para o meu cão, alimentando processos inflamatórios. Então eu teria que fazer uma certa restrição desse tipo de alimento para alguns pacientes que às vezes estão em tratamento, né? Eu não vejo muita lógica uma pessoa que está fazendo um tratamento com antibiótico, com anti-inflamatório, com antifúngico, com antibacteriano, tratamentos de pele, tratamentos de processos inflamatórios no ouvido, intestino, que seja, dando frutas para o cão, né? É meio que incompatível, né? Sei lá, mas a gente pode entrar nesse assunto, fazer uma live específica sobre isso. Não quer dizer que as frutas não tenham benefícios. Claro, ela tem as suas vitaminas, tem minerais, tem em alguns momentos a gente precisa da energia daquela fruta, né, do açúcar daquela fruta, sim. Mas eu tenho que ter um critério dentro de um contexto. A gente lembra que o pilar principal da saúde de um cão é alimentação. A alimentação é o primeiro pilar da saúde dos animais. E dentro da alimentação eu tenho uma divisão de necessidades. Fibras, carboidratos e proteínas. Todos os grupos alimentares que eu for fornecer para o meu cão, eu tenho que pensar, esse alimento é fibra, carboidrato ou proteína? Sabendo que o meu cão tem uma necessidade maior de proteína de origem animal. A maior parte da alimentação do meu cão deve ser proteína. E, de preferência, essa proteína tem que vir de origem animal e não de origem vegetal. Frutas, origem vegetal, logo, além de a fruta não ser uma proteína, a fruta vai entrar mais como açúcar, né? Então, ou seja, carboidrato. Portanto, eu fornecendo carboidrato demais para o meu cão, eu tenho mais chances de ver meu animal passando mal, tá? Segundo ponto, que eu muitas vezes utilizando essas frutas como petisco, eu começo a recompensar meu cão por toda e qualquer atividade dele, né? Eu não crio uma regra, não crio um passo a passo de por que é que meu cão merece receber aquela fruta. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina, vou fazer uma alusão com uma criança, por exemplo. Imagina uma criança, ela vai na escola, primeira série, vai lá. 7 anos, 6, 7 anos, vai para a escola. Vai lá e primeiro dia de aula. Então a tendência é que você fale assim, poxa, que legal, né? Você foi para a escola, se comportou, não chorou, legal. Então eu vou dar uma recompensa para você por essa ação que você teve. Então você recompensa a criança por aquilo. Só que daqui a pouco, essa criança já foi, sei lá, 100 dias para a escola. Você já não vai mais dar recompensa para ela porque ela foi para a escola, porque aquilo já é comum, aquilo já é normal para ela. Imagina ela continuar ganhando recompensa porque ela foi mais um dia para a escola, foi mais um dia para a escola, foi mais um dia para a escola. Não, agora eu começo a agrupar. Olha, se você foi para a escola e você fez um desenho bonito, agora você ganha recompensa. Ou seja, eu dificultei a tarefa. Antes era só ir para a escola, ela ganhou a recompensa. Agora ela tem que ir para a escola e fazer um desenho bonito. Legal, ganhou recompensa. Daqui a pouco, ela não vai ganhar a recompensa para cada desenho bonito que ela fizer. Eu vou ter que dificultar a tarefa. Então agora você vai para a escola, vai fazer desenho bonito, vai tirar uma boa nota, vai aprender a fazer as contas de mais e menos. Ah, beleza. Aprendeu a fazer, olha que legal, parabéns. Então toma mais uma recompensa. E assim a gente vai fazendo ao longo da evolução de uma criança, como alusão. Ou seja, você não dá recompensas para um animal apenas por estar ali, apenas por estar presente a todo e qualquer momento, de qualquer jeito. Você cria circunstâncias onde o animal tem uma obrigação a cumprir e a partir disso ele recebe, ele tende a receber os benefícios, ou seja, os agrados, né? No caso dos petiscos. Então, se eu utilizar técnicas de adestramento, técnicas de estímulo cognitivo para o meu cão, para fornecer os alimentos ou para fornecer esses agrados, até mesmo como as frutas, ótimo, eu estou utilizando esse alimento de uma forma positiva. E, inclusive, se eu associo essa recompensa a uma atividade física, né? E aí eu estou estimulando meu cão a praticar atividade musculoesquelética, a praticar uma atividade mental, para ele ter que suprir aquele desafio de
de executar aquela ordem, aquele comando que eu dei, e a partir disso ele ganha um agrado. Agora ele começa a ter uma tarefa a executar, uma tarefa a pensar para receber. E não simplesmente, eu tô aqui deitado, vou ganhar uma fruta. Agora eu tô ali, vou começar a raspar o potinho e vou ganhar outra fruta. Daqui a pouco meu dono sentou na mesa, então eu vou começar a lamber o pé dele, vou começar a pular, pôr a minha patinha e eu vou ganhar. Não, porque eu estou recompensando atitudes negativas, né? E pior, com um alimento que não é adequado para ser fornecido como petisco de forma constante e ininterrupta a qualquer hora do dia, praticamente todos os dias. E eu falo isso porque muitas pessoas se gabam disso para mim, né? Doutor, não, eu faço as consultorias online, atendo hoje apenas online, né? E a grande maioria das pessoas que eu atendo hoje são pessoas fora do Brasil, grande maioria. E muitas pessoas, né, que fazem acompanhamento, consultas com profissionais gabaritados, cada um no seu país e tal. E quando eu começo a conversar com essas pessoas, elas dizem, né, em alto e bom tom, não, meu animal, eu faço 3 refeições por dia e entre as refeições eu dou uma fruta. Ele adora maçã, adora banana. E aí eu vejo que a pessoa está falando num tom de dizer, olha como eu cuido bem do meu animal. No entanto, isso é um prejuízo e, na verdade, muitas vezes é o problema que pode estar causando exatamente aquele problema de saúde que a pessoa está tentando buscar ajuda para resolver. Esse é o grande dilema, tá? Então, os alimentos devem ter horários determinados para o cão. E eu tenho que respeitar a fisiologia do meu cão, sabendo que tem grupos alimentares que ele tem melhor absorção, que ele tem melhor facilidade para poder fazer a digestão. Segundo ponto, eu preciso respeitar que muitas vezes eu não dou o gasto energético para que meu cão receba aquela fruta. E aquilo ali pode fazer mais mal do que bem. Além disso, eu tenho que entender que o jejum para o meu cão, ou seja, intervalos mais espaçados de alimentação, muitas vezes é benéfico. Né? Ao invés de eu fazer muitos alimentos com uma periodicidade, uma rotina muito grande, eu posso fornecer os alimentos com espaço maior entre alimentação e utilizando os estímulos cognitivos para fornecer esse alimento. E aí está a ativação do sistema imunológico do meu cão, aí está a solução dos problemas do meu cão. Né? Porque se eu quero dar apenas aquilo que ele gosta, apenas aquilo que ele come, eu estou dizendo que o meu cão é quem manda no cardápio dele. Seria como eu dizer, não, meu filho só vai comer o que ele gosta. E aí eu estou dizendo que uma criança vai saber escolher o tipo de alimento que ela precisa. E não é assim, a gente sabe disso, né? Que um animal, ele não tem raciocínio lógico para fazer a escolha adequada de ingrediente. Ele não tem essa capacidade. Então, o animal vai comer aquilo que ele quer comer. Então, se você colocar um pote de ração, um pote de carne, um pote de carne assada, carne crua, frango, ele vai escolher aquilo que ele quiser e vai comer e devorar aquilo. Ele não tem noção, né, de escolher aquilo que é o mais adequado para a saúde dele, aquilo que é o balanceamento adequado para ele. Porque um animal está programado para sobreviver e reproduzir. Então ele vai querer se alimentar o máximo possível, no menor intervalo de tempo, principalmente quanto maior nível de ancestralidade esse cão tiver, para que ele tenha reserva alimentar para o período da escassez. Para quando não tiver alimento disponível, eu já estou suprido, eu já comi o máximo possível que eu tinha. A criança, se você deixar ela ir num self-service e comer sozinha, ela vai querer pegar só a batata frita, vai pegar só o doce, a sobremesa, e não necessariamente montar um prato balanceado, adequado para nutrir uma criança na sua fase de crescimento. Então, eu não posso aceitar que meu cão comande, não, mas ele só come se tiver isso, ele só come isso se tiver aquilo. Ou seja, quem manda nessa relação, quem escolhe o cardápio é o animal. E aí isso às vezes a pessoa se orgulha de falar, vou fornecer uma fruta porque ele gosta. Isso me assusta muito, porque se ele não gosta de remédio, então ele não vai tomar o remédio. Se ele não gosta de algo que é o benefício para ele, então ele não vai tomar. Não, eu não vou. Não, então eu não quero. Então é aquela coisa, né? Mas eu preciso ir para academia, não, mas eu não gosto, então eu não vou. Eu preciso ir para a escola, mas eu não gosto de escola, então eu não vou. Então eu preciso trabalhar, mas eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, mas não, então eu não vou, não gosto, não vou. Não é assim, né? A vida não é assim, nem na nossa vida, na nossa rotina social e nem na vida de um animal, né? O animal, ele não dorme no relento porque ele quer, ele vai fazer a toca dele e tal, cavar um buraco, ele gosta daquilo? Não gosta, né? Ele vai
fazer a toca dele, porque ele precisa se esconder do frio, precisa sobreviver, ele precisa se esconder da chuva, ele precisa caçar, correr atrás, buscar um alimento, ele precisa brigar com outros animais para poder ganhar direito à reprodução, né? Então, ele faz as coisas que ele precisa fazer, né? Então, eu tenho que respeitar essa natureza, né? Em saber que a vida não é apenas flores, como já dizia né, os ditados antigos. Não, a vida não são apenas flores, né? Nem para nós, nem para o nosso cão. Só que nós fazemos com que a vida do cão seja apenas flores. E aí isso começa a desencadear uma série de comportamentos ruins e problemas de saúde, né, que às vezes a gente fica sem entender, mas por que meu animal está doente? Mas por que ele tem esse processo inflamatório que não cura nunca? Já fui em vários veterinários, fiz vários exames e não cura e não resolve. Por quê? Por que será? Será que é porque eu faço todos os gostos do meu cão e eu dou apenas os alimentos que ele gosta, apenas as frutas que ele quer e forneço? Será que não é isso? Eu faço eu fazer tudo que ele quer e não passar por nenhum tipo de obrigações? Ele não tem nada de obrigação que ele não goste de fazer, que ele tenha que fazer? Muitas vezes eu vejo isso, né? E na verdade é o meu trabalho, e é em cima disso, né, que eu escrevo as minhas teses, as minhas teorias dentro da nossa metodologia. Inclusive fica o convite, quem gosta das nossas lives, quem gosta dos nossos vídeos, quem quer acompanhar mais, se aprofundar ou mesmo enviar dúvidas e perguntas, a gente tem o nosso clube Dica do Veterinário, a melhor forma de você ter acesso ao nosso conteúdo. Todo conteúdo, todo passo a passo, né? Nossos conteúdos de alimentação, conteúdos para animais para adestramento, conteúdos de animais com doença do carrapato, combate a parasitas, detetização de ambiente, reprodução. Todos os nossos conteúdos, todos os nossos cursos estão dentro do nosso clube Dica do Veterinário. Você paga apenas um pequeno valor mensal, você tem acesso à solução de dúvidas comigo, né? E você tem também acesso a todas as aulas, onde então tá tudo explicativo, para você entender e aplicar na sua casa para tornar o seu cão saudável, para tornar o seu cão blindado contra as doenças. Você entender a origem da doença e poder mudar pequenos hábitos na sua casa para tornar o seu cão blindado de forma natural, né? Muitas das pessoas que fazem os nossos cursos, elas chegam lá dando 10, 12 remédios para o cachorro. Ah, eu dou esse para isso, dou isso, aquele outro. E no final do processo, no primeiro período de 30 dias, a pessoa já começa a entender o que está acontecendo. Em 3 meses, a pessoa consegue abandonar grande parte das medicações, mesmo vitaminas, e mudando o contexto alimentar do cão, tendo melhor entrosamento com o seu próprio cão, coisa que a pessoa às vezes nem imaginou que seria possível. Ela faz apenas seguindo passo a passo, mudando pequenas coisas, mudando pequenos hábitos, entendendo e conhecendo sobre o processo, sobre a saúde do cão. Isso muda tudo, né? Então, a forma com que você alimenta o seu cão, o tipo de ingrediente que você dá para o seu cão, a forma com que você escolhe os ingredientes para dar. Ah, mas ele gosta, mas ele quer, mas ele precisa. Será mesmo? Se você está com o seu cão saudável e não tem problema algum, beleza, vá lá, porque talvez esteja dando certo a sua forma de condução. Mas, se você tem algum tipo de problema de saúde, né, ou teve em algum dos seus cães do passado, e você está notando que seu cão está precisando de algum tipo de tratamento, e você está fazendo essa forma que você cuida, talvez repense, porque talvez isso aí que você está fazendo não está dando tão certo. Fica o convite para você aprender e aplicar a nossa metodologia. Inclusive, se você precisar de ajuda da gente acessa o site dicadoveterinário.com, tem lá os links para você acessar o nosso clube Dica do Veterinário, ou mesmo se quiser falar diretamente pelo WhatsApp comigo, fazer uma videochamada, a gente conversa e você me conta qual é a sua realidade, qual é o seu problema atual, para que eu possa te ajudar, te orientar da melhor forma possível, os passos que você realmente precisa passar para superar esses desafios, beleza? Grande abraço para vocês, ótimo dia. Acesse o site, manda suas dúvidas e perguntas e sugestões de novos conteúdos para a live. Até mais, tchau.